Sabe essa nossa vida digital que parece ser o auge da liberdade? E se, na verdade, ela for uma nova e sofisticada forma de controle? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do filósofo Byung-Chul Han. E tudo começa com uma comparação que, de primeira, parece não fazer sentido nenhum. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Uma loja da Apple e um templo sagrado. Mas a resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender o sistema em que a gente vive hoje. Vamos ver o porquê. Olha só, de um lado a gente tem o cubo de vidro da Apple. Tudo aberto, transparente, um lugar que celebra o comércio, a comunicação total. Do outro lado, acaba em Meca, um cubo preto fechado, cheio de mistério, um lugar que exige submissão. O Byung-Chul Han argumenta que os dois são, no fundo, formas de dominação. Só que a do cubo transparente é muito, mas muito mais eficiente, justamente porque ela se disfarça de liberdade. E essa dominação que se parece com liberdade tem um objetivo muito claro: a exploração comercial de cada segundo, cada pedacinho da existência humana. O conceito central para entender isso é o tal do Customer Lifetime Value. A ideia aqui não é só vender um produto hoje, é ir muito além. É transformar a vida inteira de uma pessoa, do berço ao túmulo, em um ativo comercial para uma empresa. E é aí que o mundo digital entra com tudo, né? Eles jogam turbo nesse processo. Cada clique, cada like, cada foto que a gente compartilha, tudo isso vai puxando partes da nossa vida que antes eram privadas para dentro da lógica fria do mercado. E olha, isso não é papo de filósofo não, isso já acontece na prática. Empresas gigantes de coleta de dados, como a Axiom, já fazem isso o tempo todo. Elas dividem a população inteira em mais ou menos 70 categorias, baseadas só no nosso perfil de consumo. E agora vem a parte mais pesada. Depois de colocar todo mundo em caixinhas, de quantificar o valor de cada um, o sistema tem um nome bem específico para quem tem baixo valor comercial: waste, lixo, rejeito. Isso por si só já mostra o quão desumana é essa lógica. Mas beleza, como é que esse controle funciona? Ele funciona através do que o Byung-Chul Han chama de panóptico digital. É uma versão moderna e bem mais sutil de um conceito antigo de prisão. E aqui está o pulo do gato. Na prisão original, lá do Bentham, o poder era visível, era forçado, os prisioneiros eram obrigados a ficar em silêncio. Já no panóptico digital, a gente participa de bom grado, somos voluntários. O poder aqui não quer o nosso silêncio. Pelo contrário, ele exige que a gente se comunique, que a gente compartilhe o tempo todo. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só olhar para trás. Nos anos 80, um simples censo do governo causou protestos violentos na Alemanha por invasão de privacidade. Hoje a gente entrega voluntariamente informações muito mais íntimas para empresas gigantes todos os dias e nem pensa duas vezes. E isso leva a gente para uma consequência ainda mais profunda. Porque esse sistema não está só observando, ele está começando a moldar o nosso comportamento, colocando em xeque a nossa própria ideia de livre-arbítrio. O Byung-Chul Han dá um nome para isso: psicopolítica digital. É o uso do Big Data não só para prever, mas principalmente para influenciar as nossas ações. É uma intervenção direta na nossa mente, no nosso jeito de pensar, controlando a gente como se fôssemos marionetes, sem que a gente nem perceba os fios. Então, quem é que realmente tem o poder hoje em dia? Essa resposta mudou bastante ao longo do tempo. Lá no começo do século XX, o jurista Carl Schmitt dizia que o soberano, o poder máximo, era quem controlava o Estado, quem podia declarar um estado de exceção. Só que aí, depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada do rádio e da TV, o próprio Schmitt olhou para aquilo e falou: peraí, a coisa mudou. O poder não estava mais só no Estado, estava com quem controlava as ondas de rádio, a mídia de massa. E hoje o Byung-Chul Han chega com a atualização final dessa ideia. No regime digital em que a gente vive, o verdadeiro soberano, o poder de fato, é quem controla os dados na rede. Google, Meta, Amazon, esses são os novos soberanos. E uma sociedade que funciona assim, governada por dados, tem um efeito colateral devastador. Ela acaba com a confiança. Pensa bem, confiar é uma aposta no outro, apesar da gente não saber tudo sobre ele. No sistema de controle total, onde um algoritmo calcula o risco de cada pessoa, a confiança se torna inútil. Ela é substituída pela vigilância e pelo cálculo. E aí, é um beco sem saída? A gente está preso nesse sistema? Bom, não precisa ser. Vamos ver agora como é que a gente pode começar a organizar uma resistência a esse totalitarismo digital
que está batendo na nossa porta. A resistência precisa acontecer em duas frentes, uma política e outra bem pessoal. Exigir uma carta de direitos digitais, exigir que as empresas se desarmem desses dados todos, isso é fundamental. Mas, além disso, precisa acontecer uma mudança radical na nossa própria cabeça, na forma como a gente se relaciona com a tecnologia. E talvez a ideia mais importante seja esta. A gente não é só vítima passiva nessa história toda. Nós somos participantes ativos desse sistema. E isso nos dá o poder e também a responsabilidade de parar e perguntar: é esse o tipo de vida que a gente quer? Uma vida de exploração total, onde a dignidade e a liberdade são sacrificadas? E para fechar, fica essa citação do George Bühner, que parece ter sido escrita ontem. Marionetes é o que somos, suspensas no arame e movidas por poderes desconhecidos. A grande questão que fica no ar é: quem ou o que está realmente puxando os nossos fios? E o que a gente vai fazer a respeito disso?